Se eu não me engano, na semana passada ou retrasada, o Felipe Bassolé estava compartilhando algo. Ele estava lendo Salmos e ele falou desse Salmo assim. E eu fiquei pensando, eu fiquei meditando. Eu já falei sobre esse Salmo, não sei se foi aqui na igreja ou em outro lugar, mas tem algo que, muitas coisas que podem nos ensinar. Então, Salmo 73 é um salmo de Asaf, e eu não sei se na sua Bíblia tem esse título aqui em itálico, né? O problema da prosperidade dos maus. Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Versículo 7. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias, motejam e falam maliciosamente. Quando o céu pesandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como o sonho quando se ocorre. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com o teu conselho, e depois me recebes na glória. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração, e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os teus feitos. Então, quando nós lemos esse salmo, nós olhamos para esse homem, e eu fico me questionando, fazendo algumas perguntas, porque nós sempre vemos, você é testemunha, eu sou testemunha, de quantas pessoas que às vezes chegam para o Evangelho e em determinado tempo de sua vida, isso não significa às vezes pouco tempo ou médio, poucos, mais ou menos tempo, ou muito tempo, mas não é raro que algumas pessoas, quando chegam no Evangelho, depois abandonam o Evangelho e viram as costas. Tem muitas razões para isso. Algumas razões que as pessoas colocam, né, que elas abandonaram o Evangelho, abandonaram a igreja e deixaram de participar de reuniões, mas até hoje eu nunca vi ninguém falar que algo que Jesus fez para elas que as fez abandonar o Evangelho. Geralmente são coisas, e uma dessas coisas onde que faz mais as pessoas abandonarem o Evangelho é porque essas pessoas entram no Evangelho esperando que Deus vai dar alguma coisa para elas que Deus não prometeu.
E a maioria das vezes é olhando, em vez de olhar para Deus, começam a olhar para coisas, começam a olhar para situações, começam a olhar para pessoas que chegaram muitas das vezes junto com você no Evangelho e começaram a adquirir algumas coisas, alguns bens materiais, e você se acha um pouco injustiçado, e de repente você começa a buscar outro meio para viver a sua vida, senão aquela vida que Deus tem proposto para você nas Escrituras. E olhando para esse salmo, esse homem não era diferente. Ele não era um homem, o autor desse salmo é Asaf. Ele não era um homem que era um novo convertido. Ele não era um homem sem dons nenhum. Ele não era um homem assim que foi chamado de repente. Pelo contrário, esse homem aqui, Asaf, ele foi escolhido por Davi para ser aquele que ia ministrar os louvores para o povo de Deus. Ele era um homem que era altamente reconhecido pelos seus dons, né, na questão de música, na questão de adoração. Também ele é chamado de vidente, de profeta. Então ele era um homem assim, que tinha uma experiência. Ele era da tribo de Levi. Era um homem assim, que também tinha uma herança espiritual. Mas em dado momento da vida dele, ele deixou essas coisas um pouco de lado para começar a olhar para a prosperidade de outras pessoas. E aqui, se você for olhar no verso 2, ele diz assim: quanto a mim, porém, quase resvalaram os meus pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Então esse homem era aquele que abria o culto, aquele homem que levava o povo para a adoração. Ele era um homem que estava entre a transição ali. O povo de Israel estava saindo da era das trevas ali, debaixo do governo de Saul, e agora estava entrando no reinado de Davi. Então ele estava em meio a um avivamento espiritual para aquela nação. Então ele estava assim, tendo boas experiências com Deus, mas em dado momento da vida dele, ele deixou de olhar para isso, deixou de olhar para esses benefícios que só em Deus nós temos, para olhar para a prosperidade de homens ímpios. E aqui ele diz que começou a se desviar do caminho de Deus. Então a primeira coisa que faz com que os homens venham a se desviar, baseado nesse texto, é que eles tiram os olhos de Deus para colocar os olhos nas coisas. E foi o que aconteceu. Do versículo 3 ao 6 ele narra bem assim: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinges como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Ele começou a deixar entrar essas coisas no coração dele. A primeira coisa que ele deixou entrar foi a inveja. Ele começa a olhar para a prosperidade daqueles homens e começa a pensar: poxa, olha só o que Deus está dando para ele, e olha para a minha vida. Eu sou aquele que abre o culto, eu sou um homem cheio de dons, eu sou um homem que na minha nação aqui, sou olhado com respeito, mas eu não tenho o que eles têm. E ele começa a deixar a inveja entrar no coração dele. Ele começa a achar, porque ele está ali naquela posição que o Davi o colocou, que ele tem alguns direitos. E isso aqui é uma coisa importante para nós, meus amados. Deus resgatou você de uma vida que só você sabe, e Deus agora te colocou numa posição que em Deus é muito mais, importa muito mais e tem muito mais valor do que qualquer posição que você tinha antes de Deus. Mas sabe qual é o perigo de você começar a exigir alguns direitos? Eu, na minha pouca caminhada, na minha pouca experiência no meu pastoral, tenho visto muitos homens que começaram a andar bem, não eram nada, saíram do anonimato, igual Asaf, que nós começamos a conhecer Asaf mais aqui entre os Salmos, apesar dele aparecer lá nos livros de Crônicas.
mas de repente saíram do anonimato e de repente começaram a ser, os holofotes começaram a ficar sobre ele, ele começou a atrair multidões, a vida dele começou a melhorar, começou a ter mais privilégios. Isso não é errado, eu acho que é um curso natural da vida. Só que com o passar do tempo ele começa a exigir coisas, ele começa a querer ser tratado de maneira diferente. E eu tenho uma coisa comigo, que quando nós começamos a exigir direito, é o princípio de nossa queda. Porque a Bíblia diz que depois de nós termos feito tudo que devemos ter feito, nós não fizemos nada a mais daquilo que nós fomos feitos para fazer, ainda assim nós somos servos inúteis. Mas Asaf era um homem que ele começou a exigir. Ele começou a olhar para a vida dele e começou a olhar para a vida daqueles que tinham coisas, e ele começou a invejá-los. E sabe, ele começou a pensar que, poxa, agora eu estou no caminho de Deus, eu não vou passar por mais dificuldades. E não é verdade isso. Isso não é toda parte do Evangelho. A prosperidade às vezes não te livra, não é, de você passar por dificuldades. E hoje pela tarde, quem estava aqui no noivado do Fernando e da Fabiana Schmidt, pastor Giovanni Cruz deu uma palavra ali, e ele falou uma coisa que eu fiquei pensando à tarde. Ele falou assim: a maior dificuldade que eu passei na minha vida foi quando eu entrei para o Evangelho. Aqueles que conhecem, logo quando o Giovanni se converteu, pouco tempo, talvez 1 ou 2 anos, ele perdeu uma filha. E eu estava presente. Eu vi todo o sofrimento dele e da esposa dele. Foi muito difícil para eu ter acompanhado aquilo de perto, porque nós morávamos porta com porta. Mas naquilo dali eu vi o homem que ele se tornou. Sabe por quê? Porque ele estava com Jesus. Mas eu também já ouvi muitos homens que são prósperos, muitos homens que para esse mundo aqui tem muitas posições, perderem um filho e entrar em depressão e buscarem o suicídio. Então, amados, a prosperidade não está nas coisas, a prosperidade está em Jesus Cristo. Mas às vezes nós temos essas coisas e nós começamos a querer olhar para outras coisas e, assim como Asaf, sentimos inveja de pessoas. Sabe, às vezes eu acho interessante, pessoas começam a comprar essas revistas caras para olhar aquelas pessoas, aquilo ali é um mundo irreal. E pessoas cristãs assistindo novela, aquilo ali é um mundo irreal. E de repente na sua vida começa a olhar para a sua vida cristã. Talvez você pense que é uma vida sem sal, uma vida sem graça, mas se você vive realmente o Evangelho, eu quero dizer para você, é a maior aventura que um homem pode viver aqui na terra. Eu já vivi muita loucura, mas vou te falar, 18 anos eu nunca vivi coisas tão loucas na minha vida igual está tendo o Evangelho. Cada dia é diferente, cada dia acontece uma coisa nova, cada dia acontece coisas boas, cada dia acontece coisas ruins, cada dia você vai vendo a amplitude do Evangelho, você vai ampliando sua visão e você não sabe o que vai acontecer lá na frente, sabe? E realmente é uma aventura e é gostoso. Nós aqui vivemos assim uns dias muito intensos. E sinceramente, quando está tudo calminho assim, eu fico meio assim, rapaz, eu não fico pensando, não, quando está tudo calmo, eu acho que tem algum pecado aí. Eu não acho isso não. Mas de vez em quando os problemas são gostosos, sabe? E esse homem aqui, ó, Jorge Miller, ele falou que de vez em quando ele gostava de ver o circo fechar mesmo. E ele ir para o cantinho da parede e só ver como que Deus ia agir. Quando você está olhando para Deus, você pode ter expectativa desse jeito. Outra coisa que ele nutriu no seu coração também foi o ressentimento, do versículo 6 ao 11. Daí a soberba que os cinges como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasia. Botejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Quando os céus
desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? E se você for observar, ele passou muito tempo observando isso. Ele ficou muito tempo observando o comportamento aqui desses homens ímpios, desses homens maus. E aquela visão começou a destruí-los. E ele começou a passar por um tipo de amnésia. Porque olha aqui o versículo 13 e 14: com efeito, inutilmente conservei o meu coração puro, e lavei minhas mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Então ele tinha esquecido do que Deus tinha feito na vida dele. Ele tinha esquecido que ele era aquele que levava uma nação para adoração. Ele tinha esquecido das experiências que ele tinha tido com Deus. E ele deixou tudo isso para fora e começou a olhar para a prosperidade daqueles homens. Começou a observar minuciosamente para a vida daqueles homens. E ele começou a se destruir. Tirou Jesus do foco, começou a focalizar nessas coisas, e de repente ele esqueceu de tudo aquilo que Deus tinha feito para ele. E amados, quando nós começamos a olhar para essas coisas, você começa a sofrer um tipo de amnésia semelhante a essa de Asaf. Esquecer de quando você estava na depressão, o Senhor te salvou. Esquecer de quando você pediu por socorro, o Senhor te livrou. Esquecer de quando você estava naquela vida de angústia, de pecado, de sofrimento, o Senhor te livrou. E você esquece daquilo muito facilmente, porque às vezes nós temos, isso conosco. Quando a situação está difícil, você faz tantas promessas para Deus, quanto que você vai viver, o quanto que você vai se doar para Deus. Mas aí passa o sufoco, as coisas começam a melhorar, e você começa a entrar nesse ciclo aqui de desvio que Asaf entrou. E ele começa a falar assim: que vantagem eu tive de guardar meu coração puro, de manter minhas mãos limpas. Que vantagem tem? Olha para a tua vida, que vantagem você está tendo. Olha os benefícios que você tem tido agora com Cristo. Eu não estou dizendo de coisas não. Você sabe por quê? Porque Jesus, ele perdoa todo o pecado, mas as consequências, elas nos acompanham. Então, se você está vivendo com Cristo hoje, o teu passado te trouxe consequências, mas a partir de agora, essas consequências, mesmo que elas podem estar vindo sobre você, mas elas são amenizadas, porque você sabe como lidar com elas. E se você agora daqui para frente não cometer mais pecado, como talvez aqueles que você cometia antes, não virão mais consequências sobre você, são só benefícios. E Asaf aqui está perguntando: que vantagem tem? E a Bíblia fala em Malaquias que um dia nós vamos ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem. Mas sabe, em muitas vezes nós não precisamos estar olhando, esperando chegar no fim para ver. Você com seus próprios olhos, você tem visto aqui acontecer. Você que veio de suas igrejas, você tem visto pessoas como chegaram no Evangelho e não se importaram como a palavra de Deus queria que elas se importassem, onde estão hoje. Então não precisamos ver um dia chegar para ver, nós estamos vendo isso no dia de hoje. Nós tivemos experiências aqui de pessoas que viviam regradamente, como a maioria dos seminaristas vive. Mas um dia chegou uma grande porção de dinheiro para ele. E eu falei para alguns, talvez eu falando assim, vocês sabem quem é que eu estou falando. E quando ele chegava lá em casa para conversar comigo, ele só tinha duas conversas: Deus e África. E um dia ele recebeu uma herança e só chegava lá em casa para falar de laptop, de relógio, de joias, de restaurantes caros e tudo. Só que isso destruiu a vida dele. E um dia ele veio falando comigo, argumentando comigo, falando um monte de coisa. Eu cheguei para ele e falei assim: sabe o que é, irmão? Quando você estava aí andando com Deus, mas não com tanto dinheiro, a sua conversa era só Deus e África. E agora que chegou o dinheiro para você, o assunto mudou. Que vantagem tem?
ele só se lembra de coisas ruins. Ele começa a viver essa autopiedade que muita gente dentro do Evangelho vive. Eu vou te falar para você, se você vive com autopiedade dentro do Evangelho, tem alguma coisa errada na sua vida, porque Cristo tem que ser suficiente para você. Cristo tem que ser suficiente. Tenho visto muitas pessoas assim, chegando, ouvindo as mesmas coisas, e toma uma decisão favorável a Deus, e aquela vida não tem limite para Deus, e o quanto que aquela pessoa influencia, o quanto que aquela pessoa prospera, o quanto que aquela pessoa é beneficiada, o quanto que aquela pessoa é usada por Deus, o quanto que aquela pessoa, quando você encontra com ela, o quanto ela é feliz. Do contrário, você conhece pessoas que ouvem as mesmas coisas, às vezes participam das mesmas coisas, não como nós tivemos hoje aqui pela manhã. Eu conheço pessoas que também ceiaram aqui como nós ceamos hoje pela manhã, mas ontem à noite eu ouvi a notícia de um desses que fulano de tal está preso. Eu fico pensando, poxa, ouviu a mesma coisa que fulano, e olha onde fulano está, e olha onde ele está, por causa de escolhas, porque em dado momento tirou a visão de Jesus Cristo e começou a olhar para essas coisas. Outra coisa que Asaf deixou entrar no coração dele foi a amargura. Versículo 21 a 22 diz assim: quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença. Ele esqueceu daquilo que Deus tinha feito através dele. Ele esqueceu que ele estava vivendo ali num tempo de avivamento. E sabe, irmãos, às vezes nós esquecemos disso também. Às vezes você está andando com Deus, você olha para a tua vida e, como eu falei no início, a sua vida cristã tem que ser uma aventura gostosa. Mas às vezes você pode começar a deixar algumas coisas entrar no seu coração que vão desviar você do caminho de Deus. Então aqui Asaf deixou entrar inveja, deixou entrar ressentimento, deixou entrar amargura. E ele começou aqui, como ele diz no verso 2, ele começou a se desviar. Segunda coisa que ele deixou entrar no coração dele, que fez com que ele viesse a se desviar, versículo 12, ele passa a acreditar em mentiras. Versículo 12 diz assim: eis que são estes os ímpios, sempre tranquilo aumentam suas riquezas. Deixa eu falar, será que é assim mesmo? Ele generalizou aqui todo mundo. Será que todos os ímpios que são ricos são assim mesmo? Vivem felizes, como ele está dizendo aqui, né? Vivem tranquilos e aumentam suas riquezas? Não é. Nós sabemos que não é assim, mas ele deixou uma inverdade entrar no seu coração e dominá-lo. Quantas pessoas que você conhece que tem muitas posses, mas vivem uma vida infeliz? Quantas pessoas que só sobrevivem por causa de remédios? Quantas pessoas que só sobrevivem por causa de drogas, mesmo tendo à sua volta tudo o que eles querem? Quantas pessoas destroem os seus casamentos? Quantas pessoas perdem os seus filhos? E você vai dizer que todas essas pessoas são felizes? Era isso que Asaf estava deixando entrar na mente dele. Olha, todos os ímpios são felizes. E é mentira. Mas ele estava deixando essa inverdade entrar na vida dele. Ele sempre, eles são tranquilos. E muitas pessoas acham, porque pessoas passam por problemas, Deus não está abençoando. Isso é uma mentira. Mas muitas pessoas tomam isso como verdade. Porque quando você olha ali Hebreus 11, olha para aqueles homens, olha o que eles passaram, olha o que eles sofreram, e ali está escrito que eles estão incluídos na galeria da fé. Então homens que passaram por muitas tribulações, muitos martes, muitos cerrados ao meio, muitos passaram por nudez, muitos passaram por fome, mas aqueles homens ali tem um capítulo especial para eles. Então, está acontecendo coisa ruim porque Deus não está abençoando. Nem sempre é verdade. E do contrário disso, você também olha só, aquele homem ali tem todas as coisas, tudo que ele quer ter, como ele é feliz. Também nem sempre é verdade. Porque você não sabe o que se passa no coração do homem quando ele está só.
quando ele sai do meio da festa, quando ele sai do meio do glamour, quando ele está sentado, talvez em frente ao espelho, olhando para ele, e ele sem Deus, ele pode pensar: será que a vida é isso tudo? Às vezes as pessoas buscam, a satisfação em tantas coisas, e nós temos visto, ouvido testemunho de tantas pessoas, e nós na igreja até gostamos de trazer algumas pessoas assim, que de repente tinham tantas coisas, artistas, eles começam a falar, e você olha para você e hoje eu não tive nada disso, mas olha a vida que levaram, e só encontram felicidade em Jesus Cristo. Certa vez eu ouvi uma história de um homem. Ele estava passando, ele tinha muitas coisas, ele era um homem muito famoso, e ele estava passando por aqueles momentos de depressão, aquele momento assim de que parece que a única coisa, a única esperança que sobrava para ele era o suicídio. E ele começou a buscar coisas dessa vida e ele não achava, e de repente ele foi para um psicólogo, e o psicólogo chegou para ele e falou bem assim: qual é o seu problema? Se eu vivo em angústia, eu vivo em depressão. E o psicólogo falou para ele: já sei, muitas pessoas quando chegam aqui no meu consultório querendo melhorar suas vidas, eu indico para elas irem fazer compra, saciar essa sede que o homem tem de ter coisas. Então você tem dinheiro, você tem muito dinheiro, sai para comprar tudo que chega aos seus olhos, que é possível você comprar. E aquele homem pegou e saiu, foi para shopping, foi para lojas caríssimas, começou a comprar roupa, começou a comprar joias, começou a comprar carro, e de repente vazio. Aquele homem pega e volta lá de novo para aquele que o instruiu a fazer isso, aquele psicólogo. Chegou lá e falou assim, e o psicólogo com aquela expectativa: e aí, ficou tudo bem? E ele falou assim: vazio, pior ainda. Ele falou assim: você tem vontade de conhecer um lugar muito bom, muito bonito, sempre que você sonhou ir e ainda não teve condição? Ele se pensa: então vá fazer essa viagem, que isso vai passar. E aquele homem foi para aquele lugar que ele tanto sonhou, que ele tanto esperava, e foi para aquele lugar, e estando lá conheceu tudo que ele imaginava e queria trazer felicidade para ele. Voltou novamente para o psicólogo: e aí, a viagem foi boa? Eu falei assim: pior do que eu estava, mais vazio ainda. E aquele psicólogo chegou para ele e falou assim: já sei, uma mulher que você gosta, uma mulher que você ama. Aquele homem estava sempre assim: procura voltar para sua esposa, procura ir atrás da mulher, volta para ela e tudo. E ele correu atrás daquela mulher e conquistou aquela mulher, e aquela mulher voltou para ele. E o psicólogo: agora sim, deu jeito. E agora, tudo bem? Ele falou assim: não resolveu meu problema. E aquele psicólogo falou assim: bom, agora só tem uma carta na mão. Todo mundo que chega nessa situação, eu falo para ir no lugar que a tristeza vai embora, só chega a alegria. Ele falou assim: qual é? Tem um circo aqui nessa cidade que tem um palhaço, e todo mundo que vai lá, que está deprimido, quando ouve ele falar, quando vê as piadas dele, quando vê a gracinha dele, sai dali melhor do que entrou. Vai que vai resolver o seu problema. E aquele homem falou assim: não vai resolver o meu problema. Eu disse: como você sabe? Você ainda não foi lá. E falou assim: porque eu sou aquele palhaço. Às vezes nós saímos atrás de muitas coisas para saciar essa necessidade que nós temos de Deus, mas nós não vamos encontrar em lugar nenhum senão Deus. Se fosse assim, Salomão não teria escrito: tudo é vaidade, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, a suma de tudo é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E quando ele começou a acreditar nessas distorções da verdade, começaram os perigos da vida dele. Quase me resvalaram os pés. Terceira coisa, ele não compartilhou os seus sentimentos e nem o seu coração com ninguém. Isso também ajudou a ele se desviar. Versículo 15: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Irmãos, muitas pessoas dentro das igrejas têm muitas coisas guardadas em seu coração. Muitas pessoas dentro da igreja vivem vidas misteriosas. Muitas pessoas dentro da igreja nutrem coisas no seu coração que nunca abriu para ninguém. E eu quero dizer para você: isso vai te afastar de Deus. Você precisa acreditar nas pessoas,
Você precisa confiar nas pessoas. Você precisa achar alguém para você abrir o seu coração, para você dizer quais são as suas dificuldades, para você dizer quais são as suas necessidades, para você dizer quais são os seus pensamentos, de coisas até que possivelmente estão te afastando de Deus. Mas muitas vezes você tem alguma coisa sobre o seu maior, eu não confio em ninguém, porque eu fui muito decepcionado pelas pessoas. Eu falei algumas coisas para as pessoas, mas as pessoas saíram por aí falando. Mas eu quero perguntar para você: será que você nunca fez isso? Será que nunca ninguém chegou contando uma coisa para você como um segredo e você não levou para outra pessoa? Possivelmente eu já fiz isso. Mas sabe, eu penso uma coisa: quando nós temos dificuldade de confiar nas pessoas, é porque também nós não somos pessoas confiáveis. Quando nós temos dificuldades de confiar nas pessoas, é porque nós achamos que nós vamos perder algo muito importante. É porque nós nos julgamos muito importantes. E nem sempre nós somos isso tudo que nós pensamos. Não é verdade? E Asaf, ele guardou isso para ele. Ele não quis abrir o coração para alguém. Ele guardou só para ele. E uma coisa interessante, mesmo assim, ele continuou ministrando. Eu vou falar uma coisa para você: talvez não tenha uma classe que necessite mais disso do que os pastores. Tem muito pastor aí solitário. Tem muito pastor que vem aqui e escreve para a gente aqui, abrindo o coração, porque não encontra gente dentro da igreja para abrir o coração, pedindo ajuda, porque não confia nas pessoas, e vive às vezes cheio de dificuldade, cheio de necessidade, cheio de problema, mas mantendo a fachada. Porque se o pastor está daquele jeito, imagina a igreja. E para a glória de Deus, aqui nós temos uma situação confortável, não é? Se eu tenho uma coisa assim muito, que está me pesando muito o coração, né, eu vou para o meu guru, o pastor Larry, falo com ele, ligo para o Baião, ou quando ele está aqui, falo com ele, pastor Jó, pastor Giovanni, são meus amigos. Então eu vejo que nós temos muita vantagem nisso, muita liberdade com isso. E você está dentro de uma igreja, você está dentro do seminário. Vou te falar, você pode pensar, mas a igreja, vou te falar, a igreja é o melhor lugar do mundo que tem. Você pode olhar lá, mas tem pessoas assim, tem pessoas ruins, tem pessoa boa, tem pessoa mais ou menos, mas sabe, sempre tem um grupo de pessoas que pode te ajudar. Sempre tem um grupo de pessoas que você pode abrir seu coração. Sempre tem um grupo de pessoas que querem te ajudar, querem fazer você crescer, estão interessados em você. Mas você precisa abrir o seu coração. E Asaf não fez isso, e por isso que ele estava desviado, ministrando louvor, desviado. Isso não acontece nos nossos dias não, né? Né, Bruno? Tô brincando, né? E o Bruno tem um filho chamado Asaf. Mas Asaf também nos mostrou como nós devemos sair dessa situação. Primeira coisa para sair dessa situação, aqui está escrito: buscar novamente o seu relacionamento com Deus. Versículo 17, ele diz assim: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. O santuário de Deus aqui não era uma coisa física. Até que entrei no santuário de Deus, até que ele começou a buscar Deus, até que ele começou a olhar para aquilo que ele estava pensando, até que ele começou a se dar conta de onde ele estava, de onde os pés dele estavam indo. Ele começou a ir para Deus, ele começou a buscar Deus, ele começou a abrir-se para Deus. E o interessante aqui, porque ele falou assim, que ele até começou a atinar, ele começou a pensar, ele começou a ser ajudado na mente, porque ele vivia no meio das músicas, provavelmente eram coisas emocionantes que ali aconteciam. Mas vou te falar, você sendo motivado emocionalmente não vai te tirar. Ele começou a pensar.
E Deus começou a ministrar para ele. Irmãos, é uma coisa que nós precisamos fazer: pensar. Sabe, pensa quando chega uma necessidade para você, como você vai agir. Bota na balança. Tem que imaginar, poxa, tomar essa decisão. Olha o que vai acontecer amanhã. Olha o que pode acontecer depois da manhã. E se eu tomar essa, olha o benefício que eu posso colher. E esse dia eu passei por uma experiência. Eu estava falando para minha esposa pela manhã. Eu fui dar discipulado para um rapaz, e ele não estava. Quando eu cheguei na casa dele, era tarde. E de repente eu entrei na internet na casa dele. Eu tenho liberdade na casa dele. Foi assim, eu tinha mandado um e-mail para o pastor, estava esperando a resposta. Foi assim, poxa, vou lá olhar, né, o e-mail. Aí abri o computador, de repente tinha lá naquelas balas, digitei lá para tentar entrar no e-mail. Apareceu um monte de pasta assim, só imundice. Aí eu peguei, fechei, desliguei o computador e fiquei sentado na frente da cadeira assim. O computador assim, só estava na tela de descanso. Aí eu fiquei olhando. Eu estava sozinho na casa dele, mas a mãe dele estava dormindo. Eu estava sozinho olhando assim. Aí eu pensei, aqui nessa hora deve ter um diabinho, né, e um anjinho. O diabinho fala: olha, não tem nada a ver, você está sozinho. E o anjinho falou assim: não, olha, não faz isso. E eu fiquei ali olhando assim para aquilo ali, fiquei pensando: rapaz, que coisa interessante. Como que eu sou livre? Eu posso clicar, como não clicar. E fiquei ali. Eu falei assim: se eu clico, eu fiquei viajando. Eu estava correndo um pouco de perigo, né? Fiquei viajando assim, se eu clico, amanhã alguém lá no meu escritório: pastor, estou com um problema, sabe o que é? Olhei a coisa pornográfica na internet, olha por mim. Eu falei assim: olha por você também, por mim, que eu olhei também, né? Depois eu ia dar aula, nós estamos no 3º ano, aula de santificação. Imagina como eu chegar: irmãos, você tem que procurar manter puro os seus olhos, né? Aí, né? Seus ouvidos, a sua boca, o teu coração, os seus pensamentos. Aí de repente depois eu entrei lá e o pastor Larry, quero vir aqui confessar uma coisa com o senhor. Ele pode falar. Olhei para alguma coisa imoral na internet. Eu acho que ia ser difícil continuar aqui. Eu peguei, saí, e eu estou podendo falar aqui para vocês que eu não fiz. Mas será que quando chega dificuldade para você, você pode fazer isso? Você pode, mas será que você quer? Se você está buscando a Deus, você vai querer Deus. Mas se você não estiver buscando a Deus, você vai querer outras coisas. Você precisa pensar. E Asaf estava reagindo errado, mas ele deixou Deus ministrar na mente dele. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus, atinei com o fim deles. E ele resolveu fazer o que Deus quis. Segunda coisa, para você sair dessa situação, você precisa entender que Deus te ama. E Asaf começou a pensar nisso. Versículo 23: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me recebe na glória. Mesmo com tudo isso, com todo esse problema que Asaf estava passando aqui, ele começou a pensar: mas Deus está sempre comigo. Olha só, Deus está com a mão estendida para mim. E sabe, nessa situação aqui que ele estava, e provavelmente pode ter alguém que esteja nessa situação aqui dentro do templo desviado. Mas eu quero dizer para você: entenda que Deus te ama. Deus, ele quer resgatar você mesmo na situação que você está. E sabe,
Isso às vezes é escandaloso para a religião. A graça é escandalosa. Não, aquele lá não, aquele lá não, aquele lá conhece. Não, ele já sabe, ele até pregou. Não, eu acho que para ele nem tem jeito mais. Mas claro, uma coisa que eu estava pensando esses dias, é um jargão que nós temos, mas é uma verdade. Que Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama o pecado. E é verdade. Mas olha, eu quero dizer isso para você pegar. Mas sabe, se esse pensamento está certo, então aqueles que conhecem, Deus ama muito mais. Aqueles que não conhecem, Deus ama. Aqueles que Deus conhece, Deus ama muito mais. Eu sei que não devemos fazer isso, mas sabe, muitas vezes as pessoas acham que por uma situação jogam a toalha, para mim não dá mais, já tentei tantas vezes. Não desista, irmãos. Deus te ama. Deus quer resgatar você. Deus, ele quer resgatar você, ele te ama. Como nós ouvimos hoje pela manhã, aquela ilustração que o pastor estava dando sobre Leonardo Ravanil, do Joséias ter casado com aquela prostituta. Deus estava mostrando que apesar daquilo, ele amava aquela nação. Deus é assim. Deus, ele te ama, ele quer você, quer restaurar você, ele quer trabalhar na sua vida, mas você tem que deixar Deus trabalhar na sua vida. Quando o filho pródigo, ele saiu de casa, o pai ainda continuou o amor. O pai ainda estava de braços abertos para recebê-lo, quando houve o arrependimento. E quando há arrependimento, Deus, ele fica mole. Quando há arrependimento, Deus abre os braços para você. Conversando hoje à tarde com uma pessoa, até pela manhã, ele falando assim: sabe, eu cheguei aqui no seminário, eu estava voando, sabe, eu não tive problema com nada, estava tudo muito bom, estava tudo muito gostoso. Mas um dia eu fiz uma coisa errada. Logo quando eu fiz, ele pensou: por que eu fiz isso? Ele falou que ele começou a sentir o seu coração doer, ele começou a gemer, ele saiu, não conseguiu dormir, ele saiu, começou a chorar, foi buscar Deus, e Deus me perdoa. E ele sentiu o perdão de Deus. Chegou um irmão para ele e falou assim: sabe, você pediu perdão a Deus, você está arrependido? Estou arrependido. Então Deus não se lembra mais disso. E Deus é assim. Ele fala que ele pega o nosso pecado e joga no mar de esquecimento. Às vezes nós lembramos, mas Deus não lembra. Os homens às vezes não deixam nós nos esquecermos, mas Deus, ele esquece. Mas é preciso você ter um coração arrependido. E Asaf deixou isso acontecer na vida dele. Irmãos, como nós vimos aqui, esse homem, um homem que oficiava um culto, um homem cheio de talento, um homem cheio de dons, um homem que foi colocado por Davi para tomar conta do culto, ele deixou isso acontecer com ele, porque dessas coisas que nós falamos aqui até então. Mas ele também restaurou sua vida, ele buscou Deus, ele entendeu o que Deus o amava, ele viu que a verdadeira felicidade estava em Jesus. As coisas desaparecem nessa vida, e com certeza na vida futura, aí que não vai existir mais coisas. Mas Cristo tem que ser suficiente para você. Esses dias nós estávamos fazendo uma reunião lá em casa, o meu grupo é só casais, quinta-feira. Eu fiz uma brincadeira, e nessa brincadeira tinha umas perguntas, né, de teste de conhecimento, e até quem ganhou foi a Kelly e o Ari, né? Acho que eles combinaram. Eram 40 perguntas e eles acertaram 37. Então são perguntinhas assim bobas. Perguntinha: qual o número do pé da sua esposa? Qual o número do pé do seu marido? Qual é o manequim? Qual é o livro da Bíblia que ele mais gosta? Qual é o herói da Bíblia que ele mais tem assim, né, que ele gosta? Qual o versículo que ele mais gosta? Qual o país que ele ora? E foi fazendo essas perguntas assim. Aí tinha uma pergunta que minha esposa lá do lado disse: deixa eu responder. Eu disse: não, nós não estamos aqui dirigindo tudo, a reunião não vai responder nada não, fica aqui só do teu lado, escreve cada um. Aí eu falei bem assim, mas ela é doida para escrever, né, que ela gosta disso. Aí tem uma pergunta bem assim: qual o bem de consumo do seu cônjuge? Aí cada um respondia, depois eles olhavam, né,
e ia marcando, se está certo, e no final eles fizeram 37 pontos. Aí ela do meu lado, assim, quando eles respondiam, eu comecei: qual é o seu? Qual é o seu? Sério, naquela hora eu fiquei pensando, e até hoje eu estou pensando, qual é o bem de consumo que eu quero, que eu sonho, que eu oro? Nenhum. Sério, hoje estou muito satisfeito com tudo que eu tenho. Estou muito satisfeito com Jesus Cristo. Se olhar hoje, eu não preciso de nada. Pelo contrário, eu estou dando. E perguntei para minha esposa também: e você? Talvez mulher, né? Quer isso, quer aquilo outro. Tem vida melhor para se viver? Você está aí nesse mundo, com tudo que está acontecendo ao nosso redor, e você satisfeito? Mas só em Jesus Cristo que nós achamos a satisfação. Amém? E ele aqui no final, versos 25 e 28, ele estava pronto para enfrentar os problemas futuros. Se agarre nesses versículos, 25 a 28. Que mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Irmãos, essa palavra que eu gostaria de deixar para vocês nessa noite, que você possa estar olhando esse salmo com carinho, olhando para esse homem, olhando para aquilo que está escrito aqui, para aquilo que o Espírito de Deus ministrou para você nessa noite. E cuidado, porque, como eu falei, ele era um homem que tinha umas experiências com Deus, mas ele falou que quando ele colocou os olhos nessas coisas, os pés dele se resvalaram. Então, sabe, tudo que tem nesse mundo vai passar, e com certeza na eternidade não vai nem existir, mas a tua alma vai viver eternamente. Olha para aquilo que você está dando valor. E a Bíblia diz que adianta vamos ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Esse dia eu ouvi uma coisa interessante sobre alma. Não é só essa alma que nós pensamos assim, escatologicamente falando, sobre a eternidade, mas sabe, alegria, gozo de viver para Jesus Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez.